Olá, eu sou a professora Silvana de Geografia, da terceira série do ensino médio, e hoje nós vamos falar sobre as características da estrutura etária e por sexo da população brasileira. Bom, em primeiro lugar, é fundamental que você saiba ler as pirâmides etárias. Isso mesmo, é preciso entender o que essa representação quer dizer. Entenda os conceitos essenciais para montar uma pirâmide etária. Primeiramente, o que é uma pirâmide etária? Pirâmides etárias são gráficos organizados para classificar a população de uma determinada localidade, conforme as faixas de idade e dividindo-as por sexo. Observe na imagem homens à esquerda e mulheres à direita. Professora, essa pirâmide ela é sempre baseada, sempre tem essa regra, homens à esquerda e mulheres à direita? Sim. Nem todas as pirâmides vêm identificando com o nome homens e mulheres. Então, para que vocês entendam que a regra básica para a construção de uma pirâmide sempre vai ser essa. Digamos que a pirâmide tem regiões diferentes, como por exemplo, a base é formada pelas barras inferiores, que representa a população mais jovem. Então, a base, ela sempre vai ser formada pela população jovem, tá? As barras do meio indicam a população adulta e as barras superiores indicam a população mais idosa. E do lado direito, como eu já falei, as mulheres e do lado esquerdo, os homens. Na imagem, vocês podem observar que nós temos o modelo de 3 pirâmides. A primeira pirâmide é de um país jovem, então observe que a base sempre vai ser maior, tá? E a parte superior sempre menor, porque a parte superior, como já foi falado, vai indicar a população idosa. Ao lado, nós temos a pirâmide de um país adulto. Isso quer dizer o quê? Que a base, que é a população jovem, já vai ser menor, a parte do meio, que indica a população adulta, já vai ser maior, tá? E a pirâmide de um país idoso, aí a gente observa que a parte superior já vai ser maior que a parte inferior. E aí a gente vai ter 3 características predominantes na pirâmide etária por sexo. As 3 são a população predominantemente feminina, população predominantemente adulta e a queda da população jovem. Vocês podem observar que ao longo dos anos a gente teve uma queda dessa população jovem. Isso significa que daqui a alguns anos nós vamos ter uma população predominantemente idosa. Nós já temos hoje uma população adulta superior à população jovem. E aí, nesse gráfico, vai mostrar 3 pirâmides, né? Em 3 anos diferentes, 1950, 1985 e 2020. Aí, observe que, em 1950, nós tínhamos uma população predominantemente jovem. Em 1985, a gente já vai ter uma população caminhando para uma fase adulta até chegar a uma população mais idosa. E observe que em 2020 nós vamos ter a população predominantemente adulta. Em 1950, a população brasileira era de 53,9 milhões de habitantes, sendo 26,7 milhões de homens e 27,2 milhões de mulheres, meio milhão a mais de mulheres. A estrutura etária era jovem, alta proporção de crianças e adolescentes e baixíssima proporção de idosos. E a idade mediana era de apenas 19,2 anos. Metade da população estava abaixo de 19,2 anos. Esse tipo de pirâmide refletia a realidade dos primeiros 450 anos da demografia brasileira. Então, vocês observem que até os primeiros 450 anos, nós tínhamos uma população predominantemente jovem. E com o passar dos anos, a pirâmide etária brasileira ela sofreu uma grande modificação. E a gente vai percebendo que essa modificação vai fazendo com que toda a estrutura etária brasileira vai mudando ao longo do tempo.
Em 1985, foi o último ano em que a pirâmide brasileira teve um formato egípcio, ou seja, cada grupo etário mais jovem era maior do que o grupo imediatamente anterior. A população brasileira era de 135,3 milhões de habitantes, sendo 67,3 milhões de homens e 68 milhões de mulheres, ou seja, 700 mil mulheres a mais. A idade mediana subiu ligeiramente para 21,4 anos, marcando o começo muito inicial do processo de envelhecimento. Em 2020, a pirâmide brasileira já apresentou uma redução da base e o encorpamento do meio da estrutura etária. A população brasileira foi estimada em 212,6 milhões de habitantes, sendo 104,4 milhões de homens e 108,2 milhões de mulheres, 3,8 milhões de mulheres a mais. A idade mediana subiu para 33,5 anos, mostrando a rapidez do processo de envelhecimento do Brasil. Em meados do século XX, o Brasil tinha altas taxas de mortalidade e natalidade, uma estrutura etária muito rejuvenescida e altas taxas de crescimento natural. No final do século XXI, o Brasil terá baixas taxas de mortalidade e natalidade, uma estrutura etária muito envelhecida e descrescimento populacional. Atualmente, em 2020, o Brasil tem a melhor configuração demográfica de sua estrutura etária, pois tem as razões de dependências mais baixas da história, passada e futura, ou seja, a proporção de pessoas dependentes, crianças e idosos, é menor dos 520 anos da história brasileira e será menor em relação ao futuro, pois ela já começou a subir e vai se elevar bastante com o processo de envelhecimento. Isso quer dizer que o Brasil está no melhor momento do bônus demográfico. Em relação à situação do bônus demográfico, com a atual situação da Covid-19, isso modificou toda a nossa estrutura, porque com a nossa situação atual, o Brasil vai ter que passar por um novo processo de organização, e esse bônus demográfico talvez não seja tão bem aproveitado como deveria, porque o país ele só vai conseguir crescer economicamente antes de envelhecer. E o Brasil ele está passando por esse processo de envelhecimento bem rápido. Essa nova configuração demográfica exigiria que as políticas econômicas e sociais se adaptem à nova realidade populacional, fortalecendo as políticas de educação e emprego. Infelizmente, a crise econômica que começou em 2014 já está fazendo o Brasil desperdiçar este momento histórico e é que é fundamental para que qualquer nação que queira dar um salto de qualidade de vida para sua população. Só é possível um país enriquecer, ter alto IDH antes de envelhecer. Então agora nós vamos fazer algumas questões para que vocês possam compreender como que acontece esse processo e para saber se vocês entenderam o nosso conteúdo de hoje. A questão 1. Analise as pirâmides etárias. Nós vamos ter 4 tipos de pirâmides etárias. A primeira é de 1980, a segunda é 1990, a outra é de 2000 e uma projeção de 2020. Observe as pirâmides e agora nós vamos para a questão. Analise a alternativa correta. Letra A. A população brasileira está tornando-se cada vez mais jovem. B. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. C. O número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. D. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. A população masculina predomina em relação à feminina. Com base nessa questão, a gente pode relembrar algumas coisas da nossa aula. O que é que nós falamos durante a nossa aula? Falamos que a população feminina predomina em relação à população masculina. Com essa informação, a gente já pode descartar a alternativa E. Também falamos que a estrutura etária ela tem mudado muito ao longo dos anos. Com essa informação, a gente descarta a alternativa D.
E também nós falamos durante a nossa aula que a população está tornando-se cada vez mais idosa, a população está envelhecendo. Então, com essa informação, nós descartamos a alternativa A. O que nos resta, a população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 2. Sobre a análise das pirâmides etárias, marque V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. A primeira, o topo das pirâmides representa a população jovem. A segunda, o corpo das pirâmides representa a população adulta. A terceira, a base das pirâmides representa a população idosa. A quarta, no eixo horizontal, as mulheres estão representadas à esquerda e os homens à direita. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O topo das pirâmides representa a população jovem? Não. Nós sabemos que o topo da pirâmide é representada pela população idosa. Então, a primeira é falsa. O corpo das pirâmides representa a população adulta? Sim, o corpo sempre vai representar a população adulta. Então, a gente vai ter a alternativa verdadeira. A terceira, a base das pirâmides representa a população idosa. Não, nós sabemos que a base das pirâmides representa a população jovem. Então, é falsa também. A quarta, no eixo horizontal, as mulheres estão representadas à esquerda e os homens à direita. Não, nós sabemos que as mulheres são representadas do lado direito e os homens que são à esquerda. Então, qual das alternativas vai ser a verdadeira? Gabarito B, alternativa B. A primeira falsa, a segunda verdadeira, terceira falsa e a quarta falsa. Eu peço que vocês acompanhem a plataforma Eduque. Coloquei algumas atividades complementares desse conteúdo que nós vimos hoje. Lá também vai estar disponível o vídeo da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acompanhar, responder as questões que eu deixei lá e também sobre a construção de uma pirâmide etária. Através de todas as informações que nós passamos na nossa aula de hoje, você vai poder construir a sua própria pirâmide e isso vai dar um suporte maior para você entender todo o conteúdo que foi passado na aula de hoje.